Foi mal, meu pastor, Uma desculpa. simples reflexão, ela... Tudo bem, tá tranquilo. Então vamos de novo. Amém, amém. Graças Amém. a Deus não dá para fazer a mesma coisa que não é escrito, né? Mas lembrando você que está nos ouvindo, essa mensagem vai estar disponível amanhã no nosso canal no YouTube, tá bom? Você que não conseguiu ouvir, pipocou aí. Picotou. Cortou, aí caiu a internet, ficou sem internet, você xingou aí todo mundo. Fique em paz que amanhã essa mensagem está disponível no YouTube, tá bom? Vai lá, meu pastor, desculpa. Então, amém, amém. Vamos lá. Eu gostaria de trazer aqui uma reflexão. Uma reflexão simples, como sempre, eu sempre digo aqui também, objetiva, muito honesta. Não é minha, a reflexão não é minha, ela vem da parte de Deus. A palavra não é minha, ela não me pertence, ela pertence a Deus. Eu apenas sou uma ferramenta a ser posicionada a pronunciar essa palavra. Eu gostaria que você ficasse bem atento, porque além de ficar atento, porque mesmo que seja simples, e a gente somos desatentos para as coisas simples. Nós gostamos de ficar atento para aquelas coisas mais chamativas, né? Para as coisas que mais parecem ser mais mirabolantes. E às vezes desprezamos as coisas simples. Mas é nas coisas simples que nos torna grande. O caminhar ficou tão simples caminhar que a gente não valoriza os nossos pés. Ficou tão simples falar que a gente não valoriza a voz. Ficou tão simples enxergar que a gente não valoriza os olhos. É a mesma coisa que parece ser tão simples ter vida e a gente não valoriza a saúde. Então, as coisas simples são as coisas que a gente menos presta atenção. Mas se nós prestarmos atenção e darmos valor às coisas simples, é essas coisas simples que nos torna grande e que nos protege e nos guarda. Então, em nome de Jesus Cristo, eu queria que você ficasse atento comigo aí no livro de Romanos, capítulo de número 8, verso 31 apenas. Amém? Apenas o verso 31. Livro de Romanos, capítulo 8, verso 31. Amém? Romanos 8, versos 31. E diz assim: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Que maravilhoso, né? A gente precisa só compreender. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será? Essa é uma pergunta, porque são duas interrogações no mesmo versículo. O versículo se divide em dois, a parte A e a parte B. E o escritor está dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? É uma pergunta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? É outra pergunta. Mas que coisas ele está dizendo? E aí a gente passa a ler os outros versículos e diz: aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos daria também com ele todas as coisas? Então, quais as coisas que ele está perguntando no versículo 31? Que diremos, pois, essas coisas? Que coisas? As coisas que ele está dizendo é que esse Deus poderoso que não poupou seu próprio filho, mas entregou seu filho para morrer em nosso lugar. E como então, se Deus entregou seu filho para morrer em nosso lugar, por que então Deus não nos daria também, junto com seu filho, todas as coisas? Se o seu filho morreu, logo também estaremos mortos. E o Filho unigênito de Deus não morreu para a eternidade. Ele morreu para o mundo. Ele se fez carne e habitou entre nós. Ele se fez um como nós. E achado na forma de homem, não quis ser igual, antes humilhou a si mesmo, fazendo-se servo. Então, como servo, ele se posiciona para morrer para o mundo. Então, como então não morreremos para o mundo? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se o seu filho morreu para o mundo, significa que, se estamos nele, porque nele herdaremos todas as coisas, herdaremos também todas as coisas em que ele padeceu aqui.
Se ele morreu para o mundo, nós também devemos morrer para o mundo. Se ele venceu o pecado, nós também deveremos vencer o pecado. Se ele suportou as dores, nós também deveremos suportar as dores. Se ele padeceu, nós também vamos nos alegrar se padecermos. Mas temos a certeza de que Deus permanecerá conosco. E se Deus está conosco, quem será contra nós? A afirmativa é: no dia em que seu filho foi entregue, o que a multidão mais gritava? Crucifica-o. Então, Deus estava com ele? Sim. Deus era com ele? Sim. Mas e a multidão estava com ele? Não. Então significa que, se Deus é por nós, quem será contra nós? Muitos. Talvez o mundo inteiro. Talvez aqueles que não reconheçam Cristo esteja contra você, vai se posicionar contra você. Talvez aqueles mesmos que professam a mesma fé se posicionará contra você. Você sabia que a pior coisa na nossa vida é quando a gente deixa com que as coisas pareçam se tornar rotineiras. Quando a gente faz com que a nossa amizade seja uma simples rotina, a gente passa a valorizar menos. Quando a gente leva as coisas ao sentimento de rotineiramente, a gente perde automaticamente os valores. Os valores é que, quando a minha amizade se tornou rotina, então eu perdi o brilho que eu via em você. Eu perdi a admiração por você. A pior coisa que existe de colocar as coisas como rotina é que a gente está sempre buscando coisas novas. E a gente está sempre se tornando admirador de coisas novas. Ou seja, eu deixo de lado as coisas velhas porque os novos que estão chegando estão me atraindo mais. Cuidado. Cuidado com aquilo que a gente vai deixando de lado. As coisas, vamos dizer assim, as coisas antigas, né? Às vezes nós deixamos as coisas antigas de lado porque achamos que está ultrapassado. Porque as coisas novas parecem ter mais avanço. De fato, é. Mas aquelas coisas novas não te traz experiência e não tem história com você quanto aquelas coisas antigas têm. Não tem tempo com você quanto aquelas coisas antigas têm. Não te trouxe alegria ainda quanto aquelas coisas antigas já têm te trazido. Então, devemos tomar muito cuidado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E repito, às vezes até aqueles mesmos que outrora te admirava, hoje passa a te perseguir. Aqueles que em outra hora sorria para você e que agora, quando sorri, você percebe que o sorriso já não é mais verdadeiro. Aqueles que batiam no teu ombro e que agora eles querem te perseguir. Então, o mundo se posicionará contra nós. As pessoas se posicionarão contra nós. E esse é o sentido. Eu vou trazer já a resolução dessa reflexão. Então, ou seja, é nesse sentido que nós devemos tomar muito cuidado. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Né? Então, ou seja, ainda que todo o mundo, ainda que todas as pessoas se levantem contra nós, o que nós devemos fazer? Continuar firmes, forte, caminhando, crendo, adorando, louvando, exaltando o nosso Deus. Porque não importa se o mundo, não importa quem se posicionou contra nós, o importante é que o Todo-Poderoso ainda está conosco, ainda está ao nosso lado. Não desfaleceis, não desanimeis. Gálatas. Aquele que planta a boa semente ao seu tempo colherá dos bons frutos, se não houver desfalecido. Então, ou seja, não é simplesmente plantar as boas sementes, mas é também perseverar sem desanimar para que aquelas boas sementes te tragam bons frutos. O pai é o agricultor. Se você lançar boa semente e não voltar atrás, então você terá êxito e colherá dessas sementes os bons frutos. Mas se mesmo você tenha plantado as boas sementes e no meio do caminho você desfalece e volta, aqueles frutos você não colherá.
Então a gente devemos ter cuidado, e aqui a atenção é tanto para o que está sofrendo na caminhada, quanto o que está perseguindo o que sofre. Você que está se levantando a perseguir, cuideis, porque as suas sementes, por mais que tenha sido boa, você não vai ter uma boa colheita. Porque o desfalecimento não é apenas daquele que é perseguido, mas do que persegue, já desfaleceu faz tempo. O Evangelho não nos chamou para ser perseguidor. O Evangelho nos chamou para se tornar perseguido. A ponto de que quando o Senhor teve um encontro com Paulo no caminho de Damasco, em Atos, a Bíblia vai dizer que Jesus diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? E ele diz: Senhor, quem és tu? E ele diz: eu sou o Cristo, mas eu não estou te perseguindo. Ele diz: mas tu persegue os meus pequeninos. E quando dos meus pequeninos tu persegue, a mim me persegues. E aí o Senhor diz para ele: vai, e agora tu se tornará um perseguidor. Então, ou seja, o Evangelho nos levantou para nos tornarmos perseguidos e não perseguidor. Quando nós estamos sendo perseguidos pelo mundo, nós estamos dentro de uma ordem natural e é aceitável que o mundo nos persiga. Mas quando aqueles que dizem de Cristo estão nos perseguindo, esses de Cristo ainda não têm nada. E se estamos sendo perseguidos, se estamos sendo caluniados, provocados, humilhados, quem será contra nós? Persevere na fé, porque se Deus é por nós, ainda que o mundo inteiro se levante, Ele nos dará junto com o seu Filho todas as coisas. Por isso que também em Gálatas 6:17, Paulo vai dizer, e eu trouxe isso na pregação ontem: não me incomodes, porque trago sobre mim as marcas de Cristo. As marcas não eram marcas de tatuagem, irmão Ricardo. As marcas eram cicatrizes que em outrora eram feridas. Cicatrizes feitas por cortes e lâminas de espada. Cicatrizes feitas por flechas pontiagudas. Cicatrizes feitas por chicotes na prisão. Cicatrizes feitas por socos e apedrejamentos. Cicatrizes criadas no corpo de Paulo, que agora estava sarado, e ele diz: pode apertar, pode pegar, pode puxar, não me incomoda mais, porque essas marcas é apenas a lembrança daquilo que um dia foi uma ferida. E foi uma ferida que se abriu por conta do Evangelho. Mas o mesmo Senhor que me chamou e permitiu que as feridas se abrissem, foi o mesmo que abriu a janela do céu e estendeu as suas mãos com bálsamo para que as feridas, um dia abertas por Ele, também fossem fechadas. E agora que está somente as cicatrizes, pode apertar, pode puxar, porque essas não me incomodam mais. Essa é a função de quem quer servir o Evangelho, é ser perseguido, apontado, ferido, mas aguardar sempre de que o Senhor nos produzirá o bálsamo e trará sempre para nós a vitória, e firme e forte caminharemos com Ele. Eu trouxe ontem, ainda falando com o nosso irmão Henrique, no final do culto, e era uma grande palavra. Vou pregar uma hora dessa, e é nisso que eu trouxe um pouquinho da minha reflexão escrita para terminar com um gostinho de quero mais. No evangelho que escreveu Lucas, do capítulo 5, a gente vai encontrar no capítulo o título dizendo a pesca maravilhosa. A Bíblia diz que os discípulos pescaram a noite inteira e na manhã seguinte eles estavam na beira do mar lavando as suas redes porque não havia pescado nada. A Bíblia diz que enquanto eles chegavam e Jesus caminhava ali e que eles estavam lavando a rede, uma grande multidão se posicionou e Jesus não podia mais ali falar porque a multidão o sufocava na beira do mar e ele não conseguia pronunciar a sua palavra para todos. A Bíblia diz que ele encontra Pedro e ele sobe no barco de Pedro. E é extraordinário porque todos os barcos, na polpa do barco, tem sempre aquele lugar onde amarra a corda. Onde amarra, eu esqueço o nome certinho, mas é uma corda. Todos os barcos, navio, têm uma corda para o ancorar. Então, no barco de Pedro, havia uma corda na frente do barco, e é uma corda muito extensa, para que
chegando em algum lugar, ele pudesse esticar a corda e ancorar o seu barco. Todo barco tem essa corda. É a corda de ancoragem. E quando Jesus sobe no barco, ele diz: Pedro, empurra o barco, lança o barco, impulsiona o barco para um pouco além do mar. E Pedro, empurrando o barco, ele segura na corda. Ele está com a corda em suas mãos. Ele empurrou o barco e o barco está deslizando sobre as águas e a corda está escorrendo sobre as suas mãos. Olha que lindo. O barco é de Pedro. Segura aí, irmão Henrique. O barco é de Pedro. A corda do barco de Pedro está na mão de Pedro. Mas o controle do barco de Pedro, a corda que está na mão de Pedro, não dá a ele o controle. O barco é de Pedro, a corda está na mão de Pedro, mas o controle está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele empurra, está com a corda, mas ele não tem o poder. Apenas Jesus, na hora certa, diz: aí deu. Aí Pedro segura a ordem. Você tem a corda, mas enquanto ele não der a ordem, você não pode segurar. Você tem o barco, mas quando ele subir no barco, ele não te pertence mais. Entende isso? Então a marca é exatamente nesse sentido. Ele subiu no barco, Pedro está com a corda, empurra Pedro, o dele empurra, o barco vai deslizando, a corda vai escorrendo pelas suas mãos, e eu imagino Pedro dizendo: povo, vou segurar agora. E Jesus calmamente olhando para ele e para a multidão, e ele louco para segurar, e o Senhor está dizendo: ainda não. Eu imagino ele pensando, olhando, vendo a corda que está acabando, e o Senhor está dizendo: fique tranquilo. Jesus sabe a hora certa. A corda está na sua mão, mas a hora de parar é Ele quem diz. A hora de ancorar é Ele quem determina, não é a gente. O barco é nosso, a corda está na nossa mão, mas o poder de parar, de ancorar, está nele. A palavra é dele. Ele diz: ei, Pedro, agora deu. Pedro segura a corda e o barco para. Como é lindo. Eu imagino Pedro dizendo: nossa, mais um palmo e acabava a corda. E o Senhor está dizendo: pois é, mas se eu quisesse, o barco pararia mesmo sem a corda em sua glória, porque o controle não está em nossas mãos. O controle está nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é, de fato, o evangelho genuíno e verdadeiro. Por isso que aqui nós estamos dizendo: que diremos, pois, a estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Não há nada, não há quem possa se posicionar contra nós. E é isso que eu trago nessa manhã. Não importa o que você esteja passando, padecendo, sofrendo, Deus está conosco. Alegre-se em ser um perseguido do Evangelho, não um perseguidor. A Bíblia diz que Paulo saiu da presença do sacerdote ainda respirando ameaças. Mas quando se encontrou com Cristo, percebeu que não podia suportar e prevalecer contra os arguilhões do verdadeiro rei. Então, nesta manhã, eu quero te pedir que você permaneça na frente dele. Leia os versículos do 30 até o 30, do 31 até o 39 da carta aos Romanos, do capítulo 12. Medite nessa palavra, fique com ela, saiba que Deus é por nós. Eu vou terminar então, Senhor, que diz assim: porque estou certo de que nem morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o futuro, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Então, nada vai nos separar, nada, nem anjo, nem demônio, nem principado, nem potestade, nem altura, nem profundidade, nem o passado, nem o presente, nem o futuro, nada vai nos separar, nem os que perseguem, nem os que bajula, nem os que falam bem, nem os que falam mal, vai nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é conosco. As cicatrizes devemos carregar em sinal de grande gratidão e adoração a Ele. Amém? 9h09. Ainda tem um tempo, hein, Jonathan? 9h09. Dá licença um pouquinho?
Brincadeira. Então, as marcas em nossa alma, em nosso espírito, devemos carregar. Lembrando que hoje não somos mais feridos pela espada, pelo menos em nosso país, não. Estamos vivendo em um país que ainda é laico, um país que ainda é democrático, um país que, por mais dificuldade que exista, por mais brigas políticas que exista, ainda é um país de liberdades. É um país de liberdades religiosas. Ainda é um país que, mesmo com todas as perseguições, mesmo com todas as discrepâncias, ainda é um país de liberdades de expressão, em que podemos nos expressar a nossa fé. Não é expressar expressão política, porque nós não fomos chamados aqui a ser políticos, nós somos chamados, nós especificamente, a ser sacerdotes do Senhor. E então, dentro desse sacerdócio, nós devemos ter a liberdade de expressar a nossa fé e, bom, até nesse sentido, não temos sido perseguidos. Então, nós podemos dizer que estamos em um país democrático que respeita as liberdades religiosas. Não estamos aqui para perseguir nenhum tipo de religião. Também não queremos ser perseguidos, mas somos. Mas mesmo sendo perseguido, ficamos em silêncio aguardando que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então fique por aí, fique nessa mensagem. Quero agradecer a você que esteve presente conosco nessa manhã com o programa Manhã com Deus. Mandar um beijo para minha mãe, mandar um beijo